Olá, uma ótima tarde a todos. Quarta-feira, 15 de dezembro, está no ar mais uma edição do Agricultura BR. E no programa de hoje você vai acompanhar as cotações sobre a carne bovina, soja, milho e café. E tem notícia boa para o agronegócio nacional. Depois de quase 100 dias, finalmente o governo brasileiro pôde anunciar a liberação das exportações de carne bovina para a China. O anúncio foi feito hoje pela manhã e nessa edição você vai ver todos os detalhes. E na série de reportagens nos trilhos, você vai acompanhar hoje os projetos e os gargalos do transporte ferroviário brasileiro nesta terceira etapa desse evento. E tem também as informações do clima. No Agroclima de hoje, com a Renata Ferreira, você vai ver que o Nordeste sofre com as fortes chuvas, principalmente no estado da Bahia. Bom, eu lembro a você que você acompanha a nossa programação, além aqui da televisão, também pelo Universo Digital. Estamos ao vivo pelo portal sba1.com, pela página do Canal do Boi no Facebook. Estamos ao vivo também pela NET e pela Claro TV. E para quem está na região de fronteira, fora do Brasil, aí, Bolívia, Paraguai, acompanha nosso sinal também pela NEL TV. Bom, e a gente começa essa edição com notícia boa para o agronegócio nacional. Finalmente, depois de quase 100 dias, o governo brasileiro pôde anunciar a liberação das exportações de carne bovina para a China. O anúncio foi feito agora cedo, pela manhã, Primeiro por meio de uma nota bastante simples, mas depois com mais detalhes de como foi feita a negociação com o Departamento de Alfândega chinês. E não houve nenhuma grande novidade na negociação, porque o Brasil já havia notificado as autoridades sanitárias da China a respeito dos casos de vaca louca registrados em setembro, em Mato Grosso e também em Minas Gerais. Os casos foram atípicos, que não comprometem em nada a qualidade sanitária da carne brasileira. Nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouco, em detalhes, ainda aqui dentro dessa edição do Agricultura BR. Agora é hora da gente falar sobre soja, trazendo para você mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago. Acompanhe comigo aí em casa, entrando aqui no telão para você. Contratos para janeiro de 2022, Bolsa de Chicago com os valores em bushel, dólar por bushel. Nos contratos para janeiro de 2022, 12 dólares 62 mais 2 o bushel, alta de 0,22%. Nos contratos para março de 2022, 12 dólares 65 mais 4, alta de 0,08%. Nos contratos para maio de 2022, 12 dólares 73 mais 6, alta de 0,08%. E nos contratos para julho de 2022, 12 dólares 80 centes mais 6, alta de 0,10%. E você acompanha com a gente agora cotações da soja pelo Brasil. A gente traz para você agora os preços da soja nos portos brasileiros sendo negociados hoje, de acordo com a Granos Corretora. O preço da soja saca de 60 quilos no Porto de Santos e também de Paranaguá nesta quarta-feira estão sendo comercializadas aí a R$ 172 na entrega agora para dezembro. A gente aproveita também, já traz para você agora informações sobre o dólar. Acompanhe comigo como está sendo vendido o dólar neste momento no Brasil. Dólar comercial sendo comercializado aí em R$ 5,71 mais 3. Mais um dia que abre o dólar aí com alta, alta de 0,35%. O dólar continua a avançar sobre o real e os operadores do mercado de câmbio aguardam para ver como o Banco Central do Brasil vai reagir. Vamos até São Paulo, vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, vamos conversar com Walter Pulga Júnior, que vai trazer mais informações para a gente sobre o mercado financeiro. Qual é a atitude do Banco Central que se espera diante desse cenário, Pulga? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Os operadores do mercado de câmbio esperam aí um despejar de dólares no mercado. É o que eles aguardam do Banco Central brasileiro, para evitar aí uma alta mais acentuada. Porque veja, o dólar que agora está 5,71 mais 10, uma alta de 0,32%, chegou a passar de 5,72. Aliás, por pouco não chegou à faixa de R$ 5,73. Bom, tudo isso ocorre porque há ainda uma decisão que será anunciada hoje, do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos,
E por conta dessa informação que ainda não chegou, ou seja, como será a retirada dos estímulos do Banco Central americano para a economia americana, é que hoje nós temos aí uma movimentação de alta de novo para o dólar e mais do que isso, né? Alta para a taxa de juros. Para você ter uma ideia, considerando aí contrato do depósito interfinanceiro para janeiro de 2023, subiu para 11, olha, de 11,48%, eu tenho anotado aqui, para 11,56%. Para janeiro de 2024, o contrato futuro de juros já avançava de 10,78 para 10,88. O que significa isso? Significa que o mercado, em geral, o mercado financeiro, olha para o dinheiro muito mais caro lá na frente. Também pudera. Ontem e anteontem, o Banco Central sinalizava no Brasil que vai aumentar a taxa básica de juros em mais 1,5 ponto percentual, o que elevaria a taxa básica de juros a 10,75% ao ano. Ora, perto de 11% na taxa básica, 2 dígitos na taxa básica de juros, não há como esperar aí uma recuperação do dólar. Agora, o que acontece hoje no mercado financeiro também, e chama muita atenção, é o movimento de bolsa. A nossa bolsa, o índice Bovespa, que é a referência para o mercado, opera agora em queda de 0,79% de novo. Se ontem abandonou a faixa dos 107 mil pontos, agora já abandona os 106 mil pontos. Mas um destaque, a retomada das compras chinesas de carne bovina já alteram o valor dos papéis de frigoríficos negociados na Bolsa. O índice Bovespa vem em queda, mas os papéis dos frigoríficos vêm em alta. Veja, entre as maiores altas estão os papéis da Minerva, BEEF3, ou seja, ações do Minerva sobem agora 10,85% nos últimos negócios. Ações negociadas da JBS, por exemplo, subiram também, neste momento, 3,57%. Ou seja, nós temos uma alta acentuada para papéis negociados, frigoríficos negociados na Bolsa. Isso chama atenção, porque mesmo com a Bolsa em baixa, por outras razões, por papéis que perdem, como Petrobras, que perde mais de 1,5% agora, o que nós temos é ações de frigoríficos em forte alta, o que evitou até uma queda mais acentuada no índice Bovespa. Adriano, o mercado vai oscilando, pelo menos papéis de frigoríficos, as ações dos frigoríficos, sobem na B3. É com você. Bom, vamos falar de assuntos positivos, né? O Brasil saiu vitorioso na disputa contra a Índia na Organização Mundial do Comércio, isso por causa dos subsídios excessivos que os indianos concedem para a produção de açúcar. Qual é a alternativa para a Índia agora, Pulga? Olha, produzir mais etanol para misturar a gasolina e evitar o chamado excedente de produção. Veja, na Organização Mundial do Comércio, a vitória ficou clara para o Brasil já há algumas semanas, mas o documento oficial saiu agora. Bom, o que a OMC decidiu é que ela concordou com a denúncia do Brasil, aliás, denúncia que foi feita pelo Brasil, pela Guatemala e pela Austrália, informando que a Índia estava violando as regras do comércio ao conceder, entre 2014, 2015, 2018 e 2019, subsídios para a produção de açúcar acima de 10% do valor total da produção de cana. Bom, essa disputa foi aberta pelos 3 países, tendo o Brasil na liderança contra a Índia, e um painel na Organização Mundial do Comércio recomendou que o governo indiano retire os subsídios do setor do açúcar e faça uma adequação às regras da entidade. A vitória brasileira já estava dada há algumas semanas, mas faltava essa publicação oficial, né? O painel foi instalado lá atrás, em 2019, no momento em que a Índia produzia volumes recordes de açúcar, amparada por esse programa de subsídios, né? Ajuda do governo para a produção de açúcar, que derrubou os preços do açúcar no mercado internacional. Segundo o Brasil e os demais reclamantes, como Guatemala e Austrália, os subsídios do governo indiano superam os compromissos que foram firmados no acordo agrícola da OMC e ainda eram concedidas subvenções proibidas para a exportação. Resumindo, o Brasil alega que tem prejuízos de R$1 bilhão por ano com essa distorção de preços provocada pela ajuda do governo indiano à produção de açúcar no país. Bom, essa decisão foi tomada ontem, mas não alterou muito o mercado de açúcar, não, né? Os contratos futuros para maio negociados em Nova York permaneciam aí ontem na faixa de 19
0,25 centavos de dólar por libra peso. Hoje pela manhã subiu para 19,33 centavos, uma leve alta de 0,05. Não houve grandes alterações. Agora, qual é a sugestão que é dada pelo Brasil para a Índia? A União da Indústria de Cana-de-Açúcar informou acreditar que, depois dessa decisão oficial da OMC de sugerir, na verdade pressionar para a eliminação dos subsídios à produção de açúcar, a Índia deve aumentar a sua produção de etanol para misturar a gasolina e, com isso, evitar um excedente de produção. Resumindo, anunciou recentemente uma meta ambiciosa de misturar 20% de etanol à gasolina e isso deve ocorrer até 2025. É o que lembrava numa nota o diretor executivo da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, o Eduardo Leão. Nesse sentido, ele disse, o Brasil pode contribuir com base nas lições que aprendeu ao longo de quase 50 anos no seu programa de etanol. Bom, a abertura do painel na OMC foi solicitada lá atrás, em 2019, e deve resultar agora num movimento na Índia. Embora ainda a Índia tenha 60 dias para recorrer dessa decisão e contra-argumentar, sobre esses subsídios que foram concedidos à produção de açúcar. Por enquanto, a vitória do Brasil. A saída da Índia é produzir mais etanol e misturar a gasolina, com isso equilibrar oferta e demanda e não despejar no mercado excesso de açúcar para fazer com que os preços, e fazendo, lógico, com que os preços caiam. É com você, Adriano. Ok, Puga, obrigado. Bom, e pesquisas de campo realizadas na região de Ribeirão Preto, em São Paulo, indicam que o uso de irrigação pode aumentar a produtividade da cana-de-açúcar em até 200%. Assunto para o repórter Gustavo D'Angelo, que conversa ao vivo com a gente pela internet de Araçatuba, região noroeste paulista. Boa tarde, Gustavo. Uma ótima notícia essa, né? Seja muito bem-vindo aqui ao Agricultura BR. Olá, Adriano, boa tarde para você, boa tarde a todos, obrigado. Excelente notícia, né? Olha só, o sistema utilizado nas pesquisas é a irrigação por gotejamento com déficit hídrico, que é uma técnica que admite sujeição controlada das raízes à seca. As pesquisas, Adriano, foram realizadas em lavouras de cana-de-açúcar de segunda soca, com adequada correção de acidez e adubação do solo, e o resultado foi uma produtividade acima de 200 toneladas de cana por hectare. Lembrando que a produção média regional é de cerca de 75 toneladas por hectare. Com relação à lavoura de controle realizada em idênticas condições de plantio, mas em sequeiro, apenas com irrigação para favorecer rebrota após o corte, a média da produtividade superou 43% e a quantidade de açúcar total recuperável cresceu em até 8 quilos por tonelada, cerca de 5% acima da média. Fica aqui então o registro do potencial da irrigação por gotejamento, que aliada a boas práticas agrícolas, pode aumentar a produtividade da cana-de-açúcar e trazer excelentes resultados ao produtor rural, né, Adriano? Eu volto com você. Ok, Gustavo, obrigado pela sua participação, um ótimo dia para você. Bom, hora de intervalo comercial por aqui. No próximo bloco nós vamos falar sobre o mercado do milho e mais detalhes sobre a liberação de exportação da carne bovina para a China. Retomada, das exportações. Fica por aí, daqui a pouco tem todos os detalhes. Estamos de volta. E o Ministério da Agricultura anunciou hoje de manhã que recebeu a informação de que a China derrubou o embargo à carne bovina brasileira. A pasta revelou que as exportações ao país asiático voltam ao normal a partir de hoje já, com a certificação de que os casos de vaca louca registrados em Mato Grosso e Minas Gerais em setembro não oferecem nenhum risco à saúde humana. Quem tem mais informações sobre o assunto é a repórter Berenice Leite. Olá, boa tarde. Exportações retomadas a partir de hoje, o fluxo volta ao normal. O Ministério da Agricultura já vinha negociando há meses com o governo chinês essa liberação da exportação da carne bovina brasileira para o país asiático. Segundo o secretário de Defesa Agropecuária, foi uma negociação totalmente técnica, já que a China possui protocolos sanitários diferentes do Brasil. Mas agora é considerado finalizado esses dois casos atípicos, ou seja, sem risco de transmissão. Ainda de acordo com o Ministério da Agricultura, do ponto de vista financeiro, não houve grandes prejuízos nesses 3 meses de interrupção, porque do total de 8 bilhões que são exportados para o mundo inteiro, 50% é da China e
e o mercado interno consumiu também bastante carne. Os americanos também aumentaram as exportações em quase 200% e há uma expectativa de aumento da demanda em 1º de fevereiro, quando acontece o Ano Novo Chinês, um evento que consome uma grande quantidade de carne bovina. Por isso, a liberação das exportações ajudaria a suprir a demanda interna do mercado chinês. Volto aos estúdios. Obrigado, Berenice. E o retorno das exportações para a China, anunciadas hoje, obrigam a todos os envolvidos no setor a fazerem contas e análises de quanto se perdeu com a paralisação dos embarques. A Scott Consultoria, que acompanha o caso desde o início, preparou um levantamento bem resumido para mostrar o buraco que é a paralisação de quase 100 dias. Você acompanha no quadro comigo aí, ó. Segundo os dados apresentados aqui pela Scott Consultoria, a estimativa da perda em volume e em faturamento durante outubro, novembro e a primeira quinzena de dezembro chegaram em 189.500 toneladas e 996.540.000 dólares. Em volume, o Brasil deixou de exportar aí praticamente quase 190 mil toneladas de carne. Em faturamento, pouco mais de 996 milhões e meio de reais, essa avaliação superficial. Com essa avaliação, é possível concluir que o Brasil deixou de vender mais de 60 mil toneladas de carne em média por mês. E teve perda de faturamento de quase 340 milhões de dólares a partir do dia 4 de setembro, que certamente farão falta no saldo da balança comercial deste ano. E a volta das exportações gerou manifestações de pecuaristas e líderes de entidades ligadas à pecuária nacional. Evidentemente que em todos os casos houve comemoração do resultado positivo. Vamos ver o que disse a pecuarista Cris Moraes. Oi pessoal, tudo mega? Eu sou a Cris Moraes, produtora rural e pecuarista. Hoje é dia 15 de dezembro de 2021. Sim, é um dia de celebrar em relação à retomada comercial da China em relação à exportação da carne brasileira para a China. A harmonia do diálogo, uma mega união de pessoas envolvidas em diálogo e respeito. Uma mega conquista para o produtor rural, para o pecuarista a nível Brasil. Mega gratidão a todas as pessoas envolvidas neste assunto. Vamos em frente. A volta das exportações é motivo de comemoração para a pecuária nacional, que no período do embargo e, coincidentemente, enfrenta aí uma alta acentuada de custos para a alimentação do rebanho. O diretor técnico da Acrimate, o Francisco de Sales Manzi, fala sobre essas duas situações. Acompanhei. Hoje, dia 15 de dezembro de 2021, a Acrimate recebeu agora pela manhã a informação oficial de que a China retornou às compras de carne bovina brasileira. Essa notícia chega num momento muito bom para a pecuária, quando nós temos um grande número de animais no confinamento, nós temos as chuvas já praticamente recuperaram as nossas pastagens, então nós temos plenas condições de atender não só a China, mas os mais de 140 países cuja nossa carne é destino, além do nosso mercado interno de mais de 75% da nossa produção. Para o produtor, cuja atividade é de longo prazo, entre se inseminar ou cobrir uma vaca e se vender o boi para o frigorífico, se passam 3 anos. Por isso é muito importante nós termos um mercado aquecido e bastante estável em termos de preço, que ele possa ser remunerado. Nós temos plena capacidade de, tanto em genética, quanto nutricional, quanto disponibilidade de solo, quanto tecnologia, quanto profissionalismo do pecuarista, para que a gente possa atender todos esses mercados. E sim, a China, que se configura como o nosso maior comprador, pode ter certeza que ela vai ter a garantia de sempre do nosso produto.
esse anúncio da retomada das exportações para a China já destrava as cotações do boi gordo, tanto no mercado à vista como no mercado futuro. E o que vai acontecer rapidamente, segundo o Leonardo Alencar, analista do mercado agro da XP Investimentos. O Leonardo Alencar falou agora cedo, pela manhã, com Walter Puga Júnior sobre esse assunto. Acompanhei. E a China anunciou a retomada das importações de carnes bovinas do Brasil a partir desta quarta-feira. Eu tenho comigo um analista de mercado agro e de alimentos da XP Investimentos, Leonardo Alencar. Leonardo, o que representa essa retomada das importações chinesas de carne bovina? Puga, eu acho que a gente tem que até ver de duas maneiras, né? Acho que, claro que China hoje é o principal destino de carne bovina do Brasil, talvez seja o principal destino de proteínas na maior parte dos grandes exportadores hoje, né? O grande motor de consumo de proteínas hoje acaba sendo a China. Então, é realmente relevante, tá? A gente esperava que a China fosse voltar, esperava que voltasse um pouco mais rápido, na verdade, mas que voltasse para 2022 a gente ter a mesma tendência que a gente teve em 2021, com um grande consumidor de proteínas, que sustentando preços interessantes para a proteína também para os frigoríficos, né? Então, acho que é um ponto favorável, porque praticamente 2/3 do volume exportado do Brasil hoje está indo para a China, né? Se a gente for considerar a China mais Hong Kong, às vezes passa de 2/3 em alguns momentos, mas 50%, 60% do volume exportado do Brasil está indo para a China. Então, é um grande consumidor, né? O maior destino de carne bovina do Brasil hoje. Isso ajuda muito, inclusive, a arbitrar, né? Porque o mercado interno está ruim, desafiador, a economia mais fraca, então, com o câmbio desvalorizado e um preço da carne no mercado internacional mais alto, então acaba sendo muito positivo para os frigoríficos exportarem. Né? Então, eles acessam um canal muito mais rentável que é a de exportação para a China. Então, acho que assim, a volta da China era esperada, tá? Era esperada que viesse mais rápido do que veio, demorou bastante, tá? Mas para 2022 a gente já até esperava que voltasse, e todos os cenários acho que consideram com China, então a notícia é bem positiva, tá? A gente já observa isso até nas ações dos frigoríficos hoje na Bolsa, todos subindo muito por conta desse otimismo. Nós tivemos agora há pouco no mercado futuro da B3 preços do boi gordo para janeiro, para fevereiro em alta. Já é reflexo dessa notícia, Alencar? Sim, a gente está numa dinâmica de mercado que a oferta de gado não melhorou ainda, né? A gente não começou ainda a receber a oferta de gado de pasto, né? Não com volume, pelo menos, e já passou o volume de gado confinado também, então a gente está num momento bem crítico assim, de oferta, um dos motivos que o preço do boi tem subido bastante nas últimas semanas. Né? Agora, o mercado interno está muito desafiador, né? A economia do jeito que está, essa pressão inflacionária, a população está com dificuldade de absorver esses preços mais altos da carne bovina, né? A gente até observou que houve uma queda no consumo de carne bovina por conta do preço, que é uma coisa que a gente chama de destruição de demanda, né? Então, diante dessa dinâmica, né, o boi acaba que ele encontra algum teto, o próprio preço da carne. A carne não consegue subir mais e começa a limitar até o preço do boi, né? Então, acho que com essa liberação da China, né, e com a retomada dos abates para a China, exportação para a China, isso pode sim realmente destravar preço no boi, né? O boi mais jovem, o boi que vai para a China, né, que é o perfil que foi negociado no contrato com a China, um boi com menos de 30 meses de idade, né? Então, ele acaba tendo um prêmio e isso vai impactar, então justifica realmente a alta no preço no mercado futuro para curto prazo. Claro que vale lembrar também, Puga, que a gente vai entrar na safra, né? Então vem aí uma oferta maior de gado de pasto, a gente teve chuvas que começaram mais cedo esse ano, então deve ser um cenário mais favorável à produção de pasto, então a engorda da pasta fica mais barata, então tudo isso favorece a oferta também. Mas sem dúvida nenhuma, diante de um cenário de pressão inflacionária na carne, né, e quase que um teto no preço do boi, que era o mercado interno, né, quando a gente observa assim as exportações, principal cliente volta ao mercado, tende a ser positivo, sem dúvida. E temos uma notícia que acaba de circular, Alencar, que um comunicado do Ministério de Finanças da China aumenta as tarifas para aquelas nações que são favorecidas, né, de exportação de carne suína, voltarão agora a 12% as tarifas a partir do dia 1º, né? Estava em 8% desde 2020. Isso deve impactar também alguns outros setores, como suínos, por exemplo, e mercado interno e a exportação? Eu acho que a gente tem uma dinâmica bem interessante acontecendo na China hoje, né? Porque a China está revendo até os processos, né? Os acordos sanitários, o processo de importação, né? Então toda a regulamentação de importação de diversos produtos, principalmente alimentares, está sendo revista na China, e isso pode, inclusive, dificultar um pouco mais o processo, ela está sendo mais rigorosa nos processos, tá? Essa questão de tarifa, sobretudo em carne suína,
né, ela faz sentido pela ótica chinesa, porque eles estão tentando proteger o mercado interno deles, que eles precisam ainda recompor o rebanho suíno, né? Lembrando que teve aquele problema da febre suína africana que começou em 2018, piorou muito em 18 e 19, foi 40%, 50% do rebanho suíno que foi liquidado. Eles conseguiram aumentar a produção nos últimos anos, tá? Até o começo de 2021, principalmente, primeiro semestre de 2021, só que aí a queda no preço da carne na China, tanto por, de novo, medo da febre suína africana, então teve abate de animais mais jovens, mais leves, aumentou a oferta de carne no mercado, tudo isso tirou a rentabilidade da produção de carne suína e voltou a ter liquidação, né? Então, eles precisam novamente recompor essa produção deles, então tem sim ter uma proteção. Você tem muito... Tinha um perfil de produção antiga que era informal, né, de baixa escala, né, que é o que eles estão querendo mudar, né, e mudar para um perfil muito mais profissionalizado, uma produção suína industrial, vamos dizer. Só que aí com essa oscilação, toda essa volatilidade, o próprio investidor fica com o pé atrás, né? Ele entrou num setor que estava com preços muito bons e rentabilidade muito alta, o mercado piorou muito, ele perdeu muito dinheiro nesse ano de 2021, ele está de fazer investimentos novamente para 2022. Então, esse protecionismo faz todo sentido, dado o cenário que é observado hoje da China tentar recompor o seu rebanho suíno. Leonardo Alencar, ele é analista de mercado agro e de mercado de alimentos da XP Investimentos, um dos mais respeitados analistas de mercado do país, com experiência, vivência dentro de frigoríficos onde ocorriam operações de exportação, compra de gado, negociação. Um homem experiente. Agradeço a entrevista de Leonardo Alencar, Walter Puga Júnior de São Paulo. Bom, para o assunto agora por aqui é milho. Vamos trazer para você agora os contratos para o mercado futuro do milho na B3. Você acompanha comigo aí em casa. Nesse momento, os contratos do milho para a B3, nos contratos para janeiro de 2022, R$ 91,95 a saca, queda de 1,48%. Nos contratos para março de 2022, R$ 94,00 a saca, queda de 1,28%. Nos contratos para maio de 2022, R$ 89,90, queda de 0,41%. E nos contratos para julho de 2022, cenário também de queda, R$ 84,81, queda de 0,81%. E você acompanha agora cotações do milho pelo Brasil. Mas você acompanha comigo agora informações sobre o mercado futuro do milho na Bolsa de Chicago. Contratos para março de 2022, $5,88, que é o valor do bushel, né? Queda de 0,38%. Nos contratos para maio de 2022, $5,89 mais 4 bushel, queda de 0,46%. Nos contratos para julho de 2022, $5,89, queda de 0,46%. E nos contratos para setembro de 2022, $5,59, queda de 0,40%. Bom, e dá uma olhada nessa história que eu vou te mostrar agora. Uma onça parda passou por uma cirurgia de catarata em Minas Gerais, para não ficar completamente cega. O animal foi resgatado ainda filhote por uma equipe de profissionais que trabalha com casos como esse. Os detalhes estão na reportagem do Douglas Silvério. Nós começamos essa reportagem mostrando 2 casos em que profissionais da medicina veterinária e agentes ambientais se empenham para salvar animais silvestres. O caso da onça é a recuperação da visão, afetada pela doença que é semelhante à de humanos, em que a membrana encobre os olhos, torna a visão turva e deixa o paciente cego. Em um caso também de socorro a animais, a Polícia Militar Ambiental de Águas do Miranda, município de Bonito, salvou um jacaré de mais de 2 metros que estava preso a um anzol. O socorro ocorreu durante a Operação Piracema, no rio Niuaque. Um anzol estava preso à pata traseira do réptil.
E segundo os policiais, caso estivesse na boca, o resgate seria complicado. No segundo caso de salvamento de animais, a onça parda que recebeu o nome de Kiara, de aproximadamente 11 meses e 31 quilos, passou por uma cirurgia de retirada da catarata no final de 2020. O procedimento foi realizado no Hospital Veterinário de Uberaba, em Minas Gerais. A catarata ela é retirada através de uma microcirurgia, assim como é feito em humanos. Então, requer a utilização de um microscópio cirúrgico, toda uma aparelhagem, para que a gente possa tirar aquela opacificação de dentro do olho. A gente trabalha com incisões muito pequenas, então é feito um acesso com o instrumental dentro do olho, e aí com manobras cirúrgicas e técnicas próprias para isso, a gente consegue tirar toda essa opacidade, restabelecendo a visão do animal. A cirurgia considerada de alta complexidade é inédita no país e no mundo. 8 veterinários trabalharam por cerca de 40 minutos na retirada da membrana. Ela é importante porque essa onça ela tem o intuito de ser devolvida para a natureza. Então é o trabalho que o pessoal que trabalha com silvestre vem fazendo, que é devolvê-la para a natureza. Sem a visão, isso não seria possível. Então, contribuir com a visão da onça é muito gratificante. A onça foi resgatada de um incêndio pela equipe do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, o CETRAS, localizado em Pato de Minas. A onça está recuperando muito bem. Tá? Eles traçaram uma meta de devolvê-la para o meio ambiente, uma meta de 12 meses. Está sendo acompanhada para que isso seja feito de forma segura. Alunos da Uniub acompanharam o procedimento em tempo real e contaram com explicações dos professores da universidade. O objetivo foi trazer qualidade de vida para o animal, né? E que agora, nesse espaço de 1 ano, será feita uma readaptação vagarosa, com avaliação clínica, para ver se realmente ela está apta a voltar à natureza. Espera-se daqui, no prazo de 1 ano, ela consiga voltar para a natureza. Porém, tem que ser feito vários testes. Por exemplo, é colocado alimento e esse alimento cada vez mais é escondido, né? Tenta cada vez mais dificultar a procura do alimento para ver se ela vai conseguir achar esse alimento utilizando, além da visão, o tato e o olfato. Após o período de adaptação, o animal será devolvido a seu habitat. Segundo o professor Cláudio, felinos como o gato doméstico e a jaguatirica conseguem uma boa adaptação após cirurgias. Então a gente espera realmente uma recuperação boa, né? O pós-operatório realmente já foi bem evidente, que ela já começou a enxergar, mas nós vamos esperar 1 ano e possivelmente aí vai ser feita uma soltura e uma soltura guiada, ou seja, pode ser que ela vai ganhar uma coleira de telemetria, onde é possível rastreá-la para saber onde ela está tendo dificuldade. E em casos até graves, pode até recuperá-la, se ela estiver doente, alguma outra coisa, se foi até atropelada, a gente pode recuperá-la. Então é um trabalho vagaroso, mas esse foi o nosso intuito, né? Trazer qualidade de vida em uma posterior soltura, mas ainda tem que ser estudado durante esse ano. De acordo com a equipe que acompanha o caso, o animal se recupera bem. A cirurgia de catarata é mais comum em cães e gatos. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Douglas Silvério. Bom, agora é hora do agroclima. Renata Ferreira vai trazer as informações para a gente. Hoje ela traz informações sobre as fortes chuvas que estão assolando o Nordeste, especificamente o estado da Bahia. Vamos saber os detalhes. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a você também que acompanha o programa de hoje. Áreas do Centro-Norte ainda sofrem após a chuvarada da última semana, que causou transtornos, principalmente na Bahia, né? O solo ainda segue encharcado em áreas da região Nordeste. Está cada vez mais difícil aí o manejo das atividades de campo, principalmente no estado baiano, em Minas Gerais e também no Espírito Santo. No decorrer dos próximos 5 dias, a chuva não para totalmente, apenas diminui a quantidade e não há tempo hábil aí para que o solo encharcado aí se recupere.
E olha só, na próxima semana tem mais água prevista para a região Nordeste, viu? Entre os dias 20 e 24, outro corredor de umidade se forma e provoca condições para volumes elevados de chuva na região do Mato Piba, podendo passar dos 100 milímetros em 5 dias. No sul da Bahia, os acumulados ficam em torno de 50 a 70 milímetros e essa chuvarada toda segue até o final do mês. No sudeste brasileiro, os próximos dias serão de chuva persistente, com risco de granizo e deslizamento em áreas produtoras de café aí do sul de Minas Gerais e também do Espírito Santo. Na região da Mogiana Paulista, a chuva também será expressiva. Enquanto isso, a região produtora de citros, também de cana-de-açúcar, no interior aí de São Paulo, não deve receber grandes volumes de chuva, mas as pancadas podem vir com temporais. E no centro-oeste, durante os próximos 5 dias, a chuva será frequente em Goiás, também em Mato Grosso. A grande quantidade de nuvens não deixa as temperaturas subirem. Os acumulados podem passar dos 50 milímetros. No sul, nos próximos dias, também chove, mas apenas no litoral aí dos estados. A chuva é isolada e com baixos volumes, viu? No norte do Brasil, destaque para o Tocantins, sul do Pará e também Amazonas. Esses estados devem receber a maior quantidade de água nos próximos dias. Por enquanto, os volumes oscilam em torno aí de 50 milímetros. Adriano, daqui a pouco eu volto durante a programação com mais destaques da previsão do tempo. É com você. Valeu, Renata. Obrigado por enquanto. Bom, e tem intervalo comercial chegando por aqui. No próximo bloco a gente vai acompanhar mais um capítulo da série especial do Canal do Boi, que traz aí um raio-x sobre o modal ferroviário no Brasil. Então fique ligado por aí, daqui a pouco, logo depois do intervalo, você acompanha mais um capítulo dessa série. Volto já. Estamos de volta. E na nova série de reportagens do Agricultura BR, estamos mostrando os projetos e os gargalos do transporte ferroviário brasileiro. Um modal que por várias décadas ficou sem investimentos públicos nem incentivos da iniciativa privada. O agronegócio foi um dos setores que pagaram caro por isso. Nessa terceira, hoje o andamento de projetos ferroviários lá no Paraná. O projeto de construção da nova ferrovia, a Ferroeste, prevê a ligação de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, ao porto de Paranaguá, no sentido oeste-leste do Paraná, passando por Foz do Iguaçu, Cascavel e Guarapuava, com 1.285 quilômetros de trilhos e investimento previsto de 32 bilhões de reais. Os estudos de viabilidade econômica e as licenças ambientais da nova Ferroeste estão bastante adiantados, com previsão de leilão na Bolsa de Valores B3, em São Paulo, já no início do próximo ano. A empresa que vencer o leilão poderá explorar a ferrovia por 60 anos. Uma das apostas do governo paranaense é de que as ferrovias têm potencial de aumentar o volume de cargas levadas ao porto de 20% para 40% até 2035. O projeto tem 3 trechos distintos. O primeiro prevê a ligação de Guarapuava ao porto de Paranaguá, com 400 quilômetros de extensão, incluindo a descida da Serra do Mar. O trecho 2 prevê a construção de um ramal ligando Cascavel a Maracaju, no Mato Grosso do Sul, e outro de Cascavel até Foz do Iguaçu. O terceiro é a modernização do trecho já existente entre Cascavel e Guarapuava. A nova ferrovia deverá atender uma das regiões agrícolas mais produtivas do Brasil, o oeste do Paraná, com 50 cidades e 1.300.000 habitantes. Possui altas produtividades em soja, milho e trigo e conta ainda com agroindústrias que fazem do estado o líder nacional na produção de proteína animal. Mas existem gargalos e o maior deles é o escoamento da produção até o porto, feito em grande parte por rodovias, que é mais demorado e mais caro, o que aumenta o custo final do produto e diminui a competitividade paranaense no mercado internacional. O Oeste do Paraná tem sofrido historicamente por uma série de problemas, né? O gargalo histórico, logo depois da região de Guarapuava, o gargalo da Serra do Mar. Com a nova Ferroeste, esses problemas serão superados
Então, um container que de Cascavel para chegar em Paranaguá leva 5 dias, passará apenas 20 horas. E esse é um problema particularmente importante para uma carga que nós chamamos de refri, que é uma carga refrigerada, proteína animal, que tem que ter a sua integridade mantida durante o transporte. A modernização do transporte de cargas com investimentos públicos e privados em ferrovias vai aumentar a competitividade de produtos que saem da região. A Nova Ferroeste é o projeto mais importante que nós temos no Paraná e aqui no oeste do Paraná também. Vai melhorar a nossa competitividade, nós teremos uma logística mais eficiente e os fretes que hoje o oeste paga para exportar toda a produção agrícola e pecuária terão uma queda de preço em torno de 35%. Essa ferrovia é a ferrovia que vai dar ao oeste do Paraná uma visão estratégica até o ano 2050. O impacto da Nova Ferroeste não se restringe somente ao oeste do Paraná, mas também para o escoamento de produção agropecuária do Mato Grosso do Sul, oeste de Santa Catarina e para boa parte do Paraguai. Essa previsão anima toda a cadeia produtiva das regiões que serão afetadas pela instalação da ferrovia. O presidente da Federação das Cooperativas do Paraná, Nelson Costa, diz que a movimentação de cargas entre os estados e o Paraguai será favorável para os produtores e cooperativas. A Ferroeste vai possibilitar a ativação de estruturas montadas para o atendimento a setores agrícolas produtivos com possível aumento de volumes e até novos investimentos. Então, para as cooperativas, elas estão muito ansiosas com relação ao desenvolvimento desse projeto, porque vai ajudar muito as cooperativas, principalmente do oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul e até o Paraguai e o oeste de Santa Catarina. Então a gente está bastante esperançoso que agora esse projeto ele está apresentando assim estudos avançados que denotam que há uma viabilidade na execução desse projeto. Então a gente aguarda que o governo do estado faça a licitação no início do próximo ano, para que investidores sejam chamados a investir e realizar essa obra que é de extrema importância, como eu disse, para todas as cooperativas, e não só as cooperativas, mas toda a economia do Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e se estendendo até boa parte do Paraguai. O novo marco regulatório das ferrovias, aprovado neste ano, inclui a chamada Lei de Autorização, que permite à iniciativa privada construir ramais de transporte de trens que se ligam ao tronco principal de uma ferrovia. Começamos isso aqui em Paraná no início desse ano, já aprovamos a nossa PEC e, na sequência, o governo federal também entrou com essa iniciativa que se casou perfeitamente com a nossa iniciativa aqui no início do ano. Com isso, a gente está trazendo grandes transformações que já nos permitiu, dentro do novo projeto da Nova Ferroeste, incluir todos os ramais necessários por autorização. No ano passado, os portos de Antonina e Paranaguá movimentaram 54 milhões e 300 mil toneladas de carga. Desse total, apenas 14,9% chegaram até os navios por meio dos trens. Amanhã, no último episódio desta série, vamos ver como anda o transporte por meio de trens no Rio Grande do Sul, em reportagem de Viviane Lara. Aqui no Rio Grande do Sul, há exemplos de como o modal ferroviário pode ajudar no desenvolvimento e também o abandono de linhas que antes eram utilizadas e os transtornos que elas trazem. Enquanto a região leste traz o progresso, a oeste é o inverso. É amanhã, em 2 partes, no encerramento desta série. Obrigado, Viviane. Ainda sobre a Ferroeste, nesta semana foram oficializados os primeiros ramais ferroviários concedidos por autorização para que o pessoal pudesse voltar a receber, concedidos por autorização. Aliás, vamos retomar aqui essa semana foram concedidos os primeiros contratos para os ramais ferroviários concedidos por autorização entre Cascavel e Chapecó, Cascavel e Foz do Iguaçu, Dourados a Maracaju, aqui no Mato Grosso do Sul. Ao todo, 9 ramais foram concedidos pelo governo federal desde a publicação da medida provisória 1065, que instituiu o programa ProTrilhos em agosto deste ano.
Somados, os trechos terão 528 quilômetros e o investimento na construção será de 10 bilhões e 700 milhões de reais. Bom, a possibilidade de construção da Ferroeste está colocando na mesma mesa de negociação governadores de 4 estados e não apenas do Mato Grosso do Sul e do Paraná. Em reunião no início deste mês de dezembro, os governadores se reuniram em Curitiba para novos estudos e acordos que devem viabilizar as obras. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, defendeu a importância da ferrovia. Veja, esse é um trabalho que nós estamos há 2 anos e meio dedicado. É importante registrar que não existia nenhum projeto da Ferroeste desde que ela foi implantada, né? Se falava muito da integração Mato Grosso do Sul-Paraná, mas não existia um projeto de estudo tanto econômico, ambiental e até de engenharia. Então, quando eu assumi o governo, eu fiz a contratação desses estudos, nós já investimos 40 milhões nesses projetos, dinheiro do governo do estado do Paraná. Houve um trabalho muito forte com a equipe do Mato Grosso do Sul, do governador Zambuja, a equipe do meio ambiente, da infraestrutura. Criamos um grupo de trabalho e foi apresentado, agora finalizado, o estudo de engenharia com os traçados, o impacto ambiental disso. Ela está sendo considerada um traçado extremamente sustentável, porque ela tem baixo impacto ambiental, e também os estudos econômicos, porque ela precisa demonstrar que ela é uma ferrovia que tem rentabilidade, né, para que o investidor possa se sentir atraído para esse projeto. Conseguimos construir isso com o Ministério da Infraestrutura, agora no modelo autorizativo, que foi encaminhado uma medida provisória. O Paraná já tinha feito, inclusive, a lei aqui, que é uma lei do modelo americano, canadense, que é muito mais simples de ser implantada as ferrovias. Nós já havíamos feito essa aprovação na Assembleia Legislativa e agora nós passamos todo esse estudo de 2 anos e meio, que passam de 3.500 páginas de estudo, para o IBAMA. Fiz a entrega formal, junto com o governador Zambuja, nas bancadas de deputados, para o presidente do IBAMA, junto com o Jonatas, que é o responsável pelo licenciamento do IBAMA, e agora a gente espera essa avaliação do IBAMA de tudo isso que foi apresentado. A parte do governo do estado do Paraná e do governo do Mato Grosso do Sul nós fizemos, estamos esperando agora a análise desses projetos e cabe ao IBAMA agora criar as audiências públicas, né? A gente torce, se tudo estiver dentro da normalidade, que o primeiro semestre do ano que vem, até o final dele, a gente consiga estar na Bolsa de Valores para tirar do papel esse grande sonho nosso. Bom, o governador aqui de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Zambuja, participou também da reunião e se comprometeu a viabilizar pelo Estado os investimentos e adequações necessárias da legislação. A Zambuja defende que Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são estados produtores de riquezas e grandes consumidores que também precisam de viabilidade logística de transportes. Eu entendo a Ferroeste como uma ferrovia de integração nacional. E nós temos que entender logística com integração das regiões. Eu acho que a Ferroeste e o ponto de conexão com Maracaju, no Mato Grosso do Sul, é justamente o ponto de conexão com a Malha Oeste. A Malha Oeste conecta com a Malha Paulista. Essa Ferroeste, a Malha Oeste, conecta com a Transamericana, que é uma ferrovia que atravessa a Bolívia, vai a Cochabamba, e lá tem um ponto de conexão com os portos chilenos, Antofagasta, Arica e Iquique, e tem uma nova ferrovia projetada da Bolívia que liga ao Peru, ao porto de Ilo, no Pacífico. Então, essa integração Atlântico-Pacífico, essa integração Santa Catarina, Malha Sul, que é a malha do Rio Grande do Sul, Malha Oeste e Ferroeste, é você transformar isso em artérias que se conectam e que dão competitividade aos produtos produzidos. Aqui estão os 4 estados que talvez somados tenham o maior crescimento de PIB do Brasil, que são economias crescentes, que crescem todo ano, tanto crescendo nas exportações, como também nós somos consumidores, nós somos importadores de fertilizantes, de insumos. Então, ela tem tudo a ver com você olhar Brasil, né? A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei do Marco Legal das Ferrovias, uma tentativa inédita no país para atrair investimentos privados para o setor. Uma legislação nacional vai valer agora para a operação estadual das linhas, inclusive para o transporte de passageiros, que poderá ser feito por empresas da iniciativa privada sem necessidade de concorrência pública. Isso já significa a possibilidade de investimento de 150 bilhões de reais nos próximos 10 anos em diversos estados,
como explica o relator do projeto, o deputado José Vitor. São ferrovias em diversos cantos do país, algumas ligando indústrias à malha ferroviária, né, alguns pequenos trechos, outras interestaduais também, inclusive de Minas a Goiás, chegando aqui próximo ao Distrito Federal. Há uma série de pedidos, algumas também no estado de São Paulo, no sul do país, no Nordeste, ligando ao Porto de Suape. São inúmeras aquelas já solicitadas, algumas já aprovadas, contratos inclusive de algumas delas já assinados. Desses contratos assinados, a gente passa de 3.500 quilômetros de ferrovia. Então eu vejo que 2022, nos primeiros meses, serão anos de intensa avaliação para que isso possa definitivamente se transformar no investimento real. Agora a gente vai até a redação do Canal do Boi. Vamos conversar com Douglas Silvério, que tem informações sobre o café. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Adriano. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a nossa programação. E o destaque do portal SBA1.com é que, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, as cotações do café arábica registraram oscilações nos últimos dias. Em 6 de dezembro deste mês, o indicador CEPEA-Exalc do arábica tipo 6, posto na capital paulista, fechou a R$ 1.487,58 a saca de 60 quilos, um novo recorde nominal de toda a série histórica do indicador, iniciada em 1996. Os contratos futuros da Bolsa de Nova York foram influenciados pelas preocupações relacionadas à oferta e à logística para os próximos meses. No dia 7, terça-feira, os contratos futuros do arábica voltaram a cair por conta de movimentos técnicos, previsões indicando chuva no Brasil e a expectativa de melhora no cenário logístico para o próximo ano. O quadro pressionou os valores domésticos. Um balanço realizado pela entidade entre os dias 7 a 14 de dezembro indica que, de dezembro, o indicador CEPEA-Exalc do arábica tipo 6 recuou 1,76%, comercializado aí por R$ 1.453,75 a saca na terça-feira. A notícia completa ela está disponível lá no nosso portal, o sba1.com. Adriano, é com você. Valeu, Douglas. Obrigado. Bom, a gente segue trazendo informações sobre o café, falando para você agora sobre o mercado futuro do café arábica na Bolsa de Nova York. Você acompanha comigo em casa. Os contratos para março de 2022, $2,39 mais 10 a libra peso, variação positiva de 0,82%. Nos contratos para maio de 2022, $2,39, variação positiva de 0,80%. Nos contratos para julho de 2022, $2,38 mais 35, variação positiva de 0,78%, e nos contratos para setembro de 2022, $2,36 mais 35, variação positiva de 0,61%. E você acompanha agora cotações do café arábica em todas as regiões do país. Você acompanha comigo agora as ações para o mercado futuro do café na Bolsa de Londres. Contratos para 2022, janeiro de 2022, $2.441 a tonelada, alta de 1,45%. Nos contratos para março de 2022, $2.307 a tonelada, alta de 0,43%. Nos contratos para maio de 2022, $2.269 a tonelada. E nos contratos para julho de 2022, $2.256 a tonelada, alta de 0,44%. Você acompanha agora as cotações do café arábica e Conilol nas regiões do Brasil. Bom, e tem mais um rápido intervalo comercial por aqui. Fica por aí, daqui a pouco a gente traz as últimas informações desta edição da Agricultura BR. Volto já. Já estamos de volta. E antes da gente encerrar essa edição da Agricultura BR, quero trazer para você informações agora sobre a movimentação do dólar.
Dólar nesse momento comercial sendo comercializado, vendido a R$ 5,71 mais 2. Alta, continua subindo o dólar, alta nesse momento é de 0,34%. Bom, eu lembro a todo mundo que tem mais informações para você se manter atualizado aí sobre movimentação de dólar, de bolsa, lá no portal sba1.com. E eu estou indo embora, deixo um abraço apertado para você, agradeço a sua companhia, a gente se encontra amanhã. Até lá.